Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues, vamos para mais um vídeo. Vamos conversar agora, continuar com a nossa série sobre as técnicas preditivas e neste vídeo nós vamos conversar sobre mais uma técnica de previsões que nós utilizamos somente o mapa natal, tá bom? Então vamos lá. Esta é uma técnica que nós chamamos de profecção. E, enfim, existem vários tipos de profecção. Para quem estuda astrologia e vai a fundo aí nos estudos, se olhar lá para trás, pegar os textos antigos, livros antigos, vocês vão encontrar algumas técnicas diferentes de profecção. Isso acontece porque, se a gente pegar todo o período desde a astrologia helenística, lá na época da Grécia, e um período que ela percorreu ali mais ou menos até o século XVIII, ela passou por vários momentos, vários astrólogos importantes aí se sobressaíram, e cada um foi colocando um olhar, acrescentando um olhar seu sobre as técnicas de profecção. Então, vocês vão encontrar algumas diferenças dependendo do astrólogo que vocês pegarem, né? Vocês vão encontrar aí algumas pequenas diferenças, mas basicamente ela tem o mesmo fundamento. A profecção ela é uma técnica que nós chamamos de Time Lord ou cronocratores, que significa o quê? Ela tem como base a observação de importância de um determinado planeta em um período da tua vida, um período específico. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre um sistema desses de previsões que foi o sistema da Firdária, né, que nós conversamos. A Firdária ela é um sistema de Time Lord que era utilizado pelos persas e as profecções ela foi muito utilizada ali na astrologia da astrologia helenística e em diante, né? Então a gente tem o Ptolomeu utilizava as profecções, os Vetuvalen, Doroteus de Sidon, enfim, muitos outros Manílios também, muitos outros astrólogos antigos utilizavam as profecções para acrescentar informações às técnicas preditivas, né, para elas ficarem mais completas. Como eu falei para vocês no vídeo sobre as técnicas preditivas, é preciso que a gente utilize mais de uma técnica em conjunto para ter um olhar sobre a circunstância da vida toda da pessoa. Por isso que eu disse para vocês, não é recomendado fazer só a revolução solar, tá? Porque ela vai, às vezes, depender ou auxiliar outras técnicas e apontar realmente se há pontos ali de grande importância ou não. Como eu falei para vocês, ela está totalmente ligada ao mapa de nascimento. Por isso entra a Firdária, as profecções, as direções primárias aqui no jogo também, tá bom? Nestas técnicas aqui preditivas de profecção que passam aqui por vários olhares diferentes aqui, né, com algumas diferenças para alguns astrólogos, nós vamos ver aqui nesse vídeo uma mais simples de todas, que é a do Paulo Alexandrinos, que é muito simples mesmo, basta você identificar o ascendente e ele é o teu ponto de partida, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqui as casas do mapa como anos, né? Então, a gente tem o primeiro ano, né, de 0 até formar um ano de idade, regido pelo planeta que rege o ascendente da pessoa. Aí, depois do primeiro ano até o segundo ano de vida, pelo signo seguinte, do terceiro ano pelo próximo signo, quarto ano próximo signo. Então a gente vai caminhando ao longo do mapa de nascimento, ao longo das casas, ano a ano. Então, o ascendente volta ao mesmo ponto do mapa natal, no qual está o mapa natal, a cada 12 anos, porque nós temos 12 casas no mapa, né? Então, a cada 12 anos, ele retorna ao ponto inicial. Então, aos 12, aos 24, aos 36, 48, 60 anos e daí em diante, ele retorna ao ponto do ascendente natal. Isso significa que a cada retorno de 12 anos é como se você estivesse subindo uma consciência, assim, da tua própria vida. Não tô falando de nada espiritual, tá? Não tô falando de consciência espiritual, nada disso. Tô falando de momentos mesmo, porque aos 12 anos você tá ainda numa fase ali de entrando na adolescência, né? Uma pré-adolescência, basicamente. Aos 24 anos, no início de uma fase adulta. Aos 33, 36, você já está entrando numa fase mais adulta mais avançada, numa fase mais madura, aos 48 e daí em diante. Então, o momento que você vai viver, ele não será sempre o mesmo, porque você está em estágios diferentes da tua vida, né? E basicamente isso. Então, vamos continuar nesse exemplo de uma pessoa que tem um ascendente em Gêmeos, em 15 graus de Gêmeos. Então, supomos que ela está com 23 anos. Então, se aos 24 anos retoma ao ascendente natal, aos 23 ela está
um signo antes, tá? Então, passando ali em torno do signo de Touro, em 15 graus de Touro. Então, esse ano, né, os 23 anos, de 23 até ela formar os 24 anos, ele é regido pela Vênus, porque a Vênus rege o signo de Touro, tá? E o Touro corresponde à casa 12 natal dela, né? Se o ascendente é Gêmeos, então o signo de Touro está ali em torno da casa 12 dela. Então, as características que envolvem a casa 12, que envolvem o signo de Touro e a Vênus no mapa natal, vão dizer como é o ano dela. Então, especificamente, a gente tem alguns pontos importantes para a gente observar. As características do planeta regente, a gente pode dizer, a gente associa esse regente do signo, né, anual, como regente anual da pessoa. Então, se nós estamos falando aqui de Vênus, né, regendo o Touro, Vênus é o regente anual da pessoa. Então, se no mapa natal dela ela tem a Vênus em boas condições de dignidade, forte, assim, né? Se ela tem a Vênus forte, se ela tem a Vênus formando aspectos harmoniosos no mapa, ela tende a expressar essas características durante este período, tá? Tem que levar em consideração que a gente está falando da casa 12 neste exemplo, ok? Aí o que a gente faz também? Associa essa informação da regente anual Vênus à revolução solar, a firdária também, aos trânsitos, e quanto mais técnicas apontarem para eventos relacionados com a Vênus, mais a importância dela dentro daquele ano, tá? Então, basicamente, se a gente tem um regente anual que é o Sol, por exemplo, ele vai nos apontar para um ano onde as questões de realização estarão em foco. Se serão fáceis ou difíceis, depende das condições do Sol dentro do mapa natal. Um Sol forte com aspecto harmonioso tende a trazer um ano com realizações positivas, ou seja, facilidade, conquistas, a própria sensação de autorrealização mais forte. Mas se o Sol não estiver em boas condições, então pode ser um ano em que a realização se torne um dos pontos importantes a conquistar, mas talvez com algumas dificuldades, com algumas barreiras. Se for a Lua regente, a tua regente anual, então os assuntos relacionados ao campo emocional é que estarão em evidência. E também outros assuntos relacionados à Lua, não só o emocional. A gente sabe que a Lua também rege a questão de maternidade. A Lua ela tem uma importância muito grande dentro das previsões. É o astro que mais movimenta, que traz as mudanças, né? A Lua representa as mudanças. Então pode, dependendo da casa do teu mapa natal, onde este regente anual está colocado e onde o teu ascendente anual está sobreposto, né? Pensa assim, você tem o teu mapa natal e você está profetando o teu ascendente. Então, dependendo de você ter um ascendente que cai, por exemplo, sobre a casa 5, que é uma casa que representa a gravidez e tal, e o teu regente anual é a Lua, né? Então, esse assunto pode vir à tona. Mas a casa 5 também diz respeito ao entretenimento, ao romance, enfim, então pode ativar esses assuntos, tá? Se for o Mercúrio regente anual, os assuntos relacionados à capacidade da expressão, aos deslocamentos e pequenas viagens, a documentos, papéis, informações, mensagens, estudos mais básicos, enfim, tudo fica muito em evidência, né? E depende da condição do Mercúrio dentro do mapa natal. Se for a Vênus acentua o quê? Os desejos, a própria questão das finanças, principalmente se o ascendente anual profectado sobrepõe a casa 2 do mapa natal. Então, porque a casa 2 também já diz respeito ao quê? As posses, as finanças no sentido geral. Então, como a Vênus tem naturalmente esse assunto, né? Ela rege esse assunto das finanças. Se ela estiver sobreposta à casa 2 ali, tem uma relevância nesses assuntos durante o ano. Na casa 5, sobre os romances também, né? Bom, se for o Marte ele representa o quê? A nossa característica de busca, de conquista, de brigar pelas coisas. Se o Marte está em boas condições, pode representar um ano onde você usa muito da tua capacidade de conquista, onde busca muito essa questão de realização, mas se o Marte não está em boas condições no teu mapa natal, pode representar, primeiro, a frustração, a tua força, né? A dificuldade em empreender, em conquistar, mas pode também representar um ano onde muitas adversidades podem acontecer, inimizades, disputas, enfim, depende da condição do Marte, tá?
Como você vai observar a condição? É tudo isso que a gente fala aqui em todos os vídeos, é olhar as dignidades, né? Se o Marte está forte em termos de dignidade ou fraco, né, em termos de debilidade, essencial ou acidental, observar os aspectos que ele forma, enfim, toda característica que envolve o Marte, tá? Se for o Júpiter, o teu regente anual, o Júpiter é o planeta que representa o quê? A questão do crescimento, da fé, da expectativa, da esperança, da confiança. Um Júpiter em boas condições traz um ano muito bacana, de muita esperança, das coisas realmente acontecendo, o teu potencial de confiança na vida se acentua, o otimismo fica mais elevado, né? Agora, quando o Júpiter não está em boas condições, pode representar um ano no qual ter muitas expectativas, gerar muitas expectativas, acreditar demais nas coisas, ficar dependente de coisas externas, por exemplo, pode ser desafiador. Então, ele representa, às vezes, uma fragilidade, né, do ano. Com o Saturno, a gente tem, se o Saturno estiver em boas condições, um ano de concretização, de principalmente conquistas que você já pode estar empreendendo a longo tempo, né, de longa data. Então, ele traz um período de estabilidade, de sustentação, de trabalho de base mesmo, bem concentrado, bastante concentração. E se o Saturno estiver em más condições, representa um ano com algumas frustrações, algumas decepções, retardamento dos assuntos, né, lentidão para as coisas se concluírem, às vezes algumas dificuldades nos assuntos que precisam de mais concentração, representa mesmo alguns empecilhos, tá? Então, basicamente é isso, não dá pra gente entrar em detalhes aqui, porque como eu falo para vocês, é difícil falar em termos gerais dentro da astrologia, né? Porque a gente engloba tantos fatores quando olha para o mapa individual que falar genericamente a gente acaba deixando muita coisa de fora, né? Então não é muito bacana falar em termos gerais, tá? Algumas outras questões para a gente observar dentro das profecções. Se existe um stellium na casa onde está o ascendente profectado, se em comparação com as outras técnicas preditivas, ele é um ascendente importante. Então eu dei um exemplo, vamos supor, a Vênus é o regente anual. Você tem o teu ascendente anual em Touro, por exemplo, que é regido pela Vênus, e de repente você, quando observa aqui a revolução solar da pessoa, observa a Vênus na casa 1. Então, realmente tem uma importância, Vênus em conjunção com o ascendente na revolução solar. Isso significa que quando a Vênus passar em trânsito, dentro desse momento onde está, dessa casa onde está o ascendente profectado, o ascendente anual, pode ser um momento importante, tá? Bom, além dessa profecção anual, né, em que o ascendente vai caminhando signo por signo, então a cada ano ele anda 30 graus, a gente pode fazer também a profecção por mês. E, de novo, se você recorre lá às fontes antigas de estudo da astrologia, você vai encontrar aí algumas diferenças em termos da profecção mensal. Mas, basicamente, pegando um exemplo mais simples, se você conta a partir do teu ascendente profectado anualmente ali, você pode também considerar que cada signo, a partir dele, a cada 30 graus, corresponde um mês. Como o ano tem 12 meses, então a gente dá uma volta no ano com base no teu ascendente profectado. Então, se eu tenho o ascendente anual profectado em Touro, eu começo a observar a partir de Touro, tá? Então, eu pego ali a partir do momento do aniversário da pessoa, né? E conto 30 dias depois é Gêmeos, mais 30 Câncer, mais 30 Leão, mais 30 Virgem. Então, esse período de um mês vai ter uma regência, né, específica, que é o planeta que rege aquele signo onde o teu ascendente mensal passa, tá? E da mesma maneira como na profecção anual, você tem que observar as condições dele dentro do mapa natal, observa os trânsitos e as outras técnicas preditivas. Isso vai fazendo com que você feche as tuas informações e concentre. Vocês vão perceber que determinados períodos da vida têm características muito similares em técnicas diversas. Então, tem, como eu dei um exemplo da Vênus, né, na casa 1 na Revolução Solar, e Vênus como regente anual nas profecções, e de repente se você olha na firdária, a pessoa também está passando por uma firdária de Vênus, ou uma subfirdária de Vênus, por exemplo, e quando a Vênus passar em trânsito, então ela tem uma relevância muito importante. Quando ela entrar em aspecto, formar um aspecto exato com um determinado
determinado planeta, ela vai trazer momentos importantes daquela pessoa. Então, de uma maneira geral, a profecção ela é uma técnica muito simples, mas que, como qualquer técnica preditiva, exige que você tenha um conhecimento básico das características dos planetas, dos aspectos, das características dos signos, para conseguir compreender qual é a tônica do teu ano que aquela informação daquele ascendente profetado traz para o teu ano pessoalmente. Todas essas informações sobre as casas, sobre os signos, sobre a força de cada signo, sobre as características dos planetas, sobre os aspectos, tem no curso básico de astrologia e em outros vídeos aqui do canal também, tá? Então, vão conciliando, a gente tem que conciliar as informações para conseguir fechar, tornar uma coisa coesa, tá? E assim vocês vão aprendendo a desenvolver um raciocínio astrológico e não lidar com a decoreba, né? Decorar tudo textinho pronto de quando a Vênus está em tal signo, representa isso ou aquilo. Vocês vão entendendo, vão desenvolvendo o raciocínio astrológico e aí qualquer mapa que vocês pegarem na mão, vocês vão ser capazes de interpretar. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta o vídeo e compartilha aí com os seus amigos e nós vamos aprofundando essa série. Então, para esse primeiro vídeo, eu acho que tem informação suficiente, dá para vocês brincarem bastante aí com o mapa de vocês, tá? Deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.